Fala pessoal, beleza? Vamos resolver agora o exercício 5 da lista 2, o penúltimo exercício dessa lista, né? Então vamos lá, vamos ler o enunciado. Um bloco de 1 kg de cobre a 20 graus Celsius é colocado em um grande reservatório de nitrogênio líquido a 77,3 Kelvin. Qual é a massa de nitrogênio evaporada quando a temperatura do bloco de cobre atinge os 77,3 Kelvin? Ele deu aqui para a gente o calor latente de vaporização do nitrogênio líquido. Bom, antes da gente começar a resolver o problema, só deixa eu confirmar uma coisa com vocês. Se eu converter esse 77,3 Kelvin, que é a temperatura do nitrogênio líquido, para graus Celsius, a gente encontra aqui menos 195,7 graus Celsius. E se você for pesquisar na internet a temperatura de ebulição do nitrogênio, você vai encontrar esse valor aqui. Tá? Aliás, temperatura de ebulição do nitrogênio, você vai encontrar esse valor aí. Tá? Por que isso é relevante? O seguinte, gente, se eu tiver um seguinte problema, eu falar que eu estou misturando água quente com gelo que está a menos 10 graus Celsius. O que acontece? Né? Por exemplo, se o gelo tivesse a 0 graus, a gente pegaria simplesmente e falaria que o gelo derrete, faz um calor latente, passa para água líquida e brinca ali com a mistura de água líquida, água quente com água fria. Tá? Agora, se o gelo tivesse a menos 10, que não é a temperatura de fusão do gelo, antes de eu derreter o gelo, eu precisaria elevar o gelo de menos 10 até 0 graus. Né? De menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. E aí, depois de eu ter feito isso, eu faria o calor latente, né? De fusão do gelo, no caso. Tá? E nesse caso, eu teria que pensar da mesma forma. Eu tenho nitrogênio líquido. Só que a temperatura desse nitrogênio líquido já é a temperatura de ebulição, então eu já posso fazer direto a vaporização do nitrogênio. Eu não preciso pensar em primeiro fazer um calor sensível para levar o nitrogênio até a temperatura de ebulição e depois fazer a ebulição dele. Eu não preciso pensar nisso, porque ele já está nessa temperatura. Então, só por isso que eu estou fazendo esse comentário, tá? É por isso que é relevante saber isso aqui. Porque, por exemplo, se essa temperatura fosse menor do que isso aqui, né, eu precisaria considerar um calor sensível. Aí, obviamente, ele teria que fornecer para a gente o calor sensível do nitrogênio líquido e tudo mais, um calor específico. Ele teria que fornecer isso para a gente, tá? Mas a gente teria que fazer, por exemplo, imagina que essa temperatura fosse, sei lá, 50 Kelvin. Aí eu teria que primeiro subir de 50 Kelvin para 77 Kelvin, e aí para isso eu teria um calor sensível, e depois eu faria a vaporização. Tá? Então, esse comentário é só para a gente entender melhor o que está acontecendo. Bom, então a gente vai resolver o problema supondo que o sistema bloco de cobre mais nitrogênio é isolado, e aí o calor que o bloco troca, mais o calor que o nitrogênio líquido troca, é igual a zero. Supondo aí que eles não trocam calor, que é um sistema fechado, isolado, não troca calor com o ambiente, com o recipiente, é isso que acontece. Tá? E aí, gente, como que eu posso escrever o calor do bloco de cobre? Ora, repara que a temperatura final do bloco de cobre é a temperatura do nitrogênio líquido. Tá? Então, eu faço simplesmente aqui um calor sensível, né? Variação de temperatura aqui para o bloco de cobre, é a massa dele, o calor específico do cobre vezes variação de temperatura. E como a temperatura final do bloco de cobre é a temperatura que o nitrogênio está, eu garanto que o calor do nitrogênio vai ser simplesmente um calor latente. Tudo bem? Porque poderia acontecer da quantidade de nitrogênio que eu tenho não ser suficiente para que o sistema chegue em equilíbrio nessa temperatura. Por exemplo, se eu tivesse pouco nitrogênio, todo esse nitrogênio ia evaporar, né? E aí esse vapor de nitrogênio, de gás nitrogênio, ia trocar calor com o bloco de cobre e eles iam chegar no equilíbrio térmico a uma temperatura acima dessa aqui. Então, quando ele fala que a temperatura é essa aqui, isso significa que a quantidade de nitrogênio que eu tenho é suficiente para que quando o bloco de cobre chegue nessa temperatura, nem todo o nitrogênio tenha evaporado ainda. O que a gente vai calcular é exatamente a massa de nitrogênio que evaporou. Tá? Bom, então, o calor do nitrogênio é simplesmente a massa do nitrogênio vezes o calor latente de vaporização. Bom, massa do bloco de cobre 1 kg, passei para gramas, então 1000. O calor específico do cobre é bem pequenininho, tem na tabela lá na lista de exercícios, 0,0091 caloria por grama grau Celsius, e aí, por isso que eu estou usando a massa em gramas aqui. Tá? A variação de temperatura, a temperatura final vai ser o menos 195,7 graus Celsius, a inicial é 20,
Então tá aqui. E aí, mais a massa de nitrogênio, que é o que eu quero achar, vezes o calor latente de vaporização, que é 48, tá aqui. Bom, aí é só resolver essa equaçãozinha e a gente encontra que a massa de nitrogênio que evaporou foi aí de 40,9 gramas, tá? E é isso, gente. O problema era bem simplesinho no fundo, tá? Então, exercício tranquilo aqui para vocês, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Até a próxima.